Olá, tudo bem? Olha, hoje o Planeta Brasil Sustentável tem a honra, o prazer de receber a Cris Baluta, uma amiga de longos anos da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, da Roadmax Ambiental também, enfim, que tem uma história muito grande em parceria com várias amigas e também a Denise Baluta, a Rúbia, em defesa do meio ambiente, das empresas que desenvolvem ações de sustentabilidade de ESG, né? Cris, seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer te receber aqui. Antes de começar a entrevista, como de costume, é bom a gente lembrar um pouquinho do currículo da Cris e também falar um pouquinho da proposta do Planeta Brasil Sustentável. Lembrando que o nosso programa tem o objetivo de apresentar a vocês cases, soluções, projetos, pesquisas que têm a ver com sustentabilidade, com a Agenda 2030 e com os 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É isso. Tá bom, Cris? Vamos lá? Muito obrigada. Cris, para começar, vamos lá falar então um pouco da tua biografia. Gente, a Cris Baluta, como eu falei, é diretora da Roadmax Ambiental e do Impacto Mais, Instituto Internacional de Sustentabilidade e Inovação. A Cris tem um currículo longo, mas eu vou resumir um pouquinho aqui, porque senão não dá tempo em meia hora, tá bom? Bom, a Cris é graduada em Marketing Internacional na School Business de Reutlingen, Alemanha. Também possui extensão em Gestão Ambiental pelo IBAN e treinamento pela Exame Academy em ESG Sem Fronteiras. É conselheira e coordenadora de Meio Ambiente Social e Governança da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, Paraná, vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Luxemburgo de Santa Catarina, vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Ucrânia, diretora adjunta ESG do Instituto de Relações Internacionais do Paraná, coordenadora, calma, estou terminando, hein? Coordenadora no Brasil da ONG suíça From Woman to Woman e embaixadora do Instituto Capitalismo Consciente do Paraná. Eu avisei que ela tinha muita coisa, muita trajetória, né, Cris? Por isso que eu trouxe a Cris aqui, uma referência nesse setor, não só pelas relações que ela tem com o Brasil e a Alemanha, mas enfim, no Paraná, nesse trabalho todo, né? Cris, vamos começar então perguntando o que já é importante aqui para a gente poder falar dos temas que têm respeito ao nosso projeto, né? Ô Cris, fala um pouquinho do projeto que a Roadmax desenvolve. Qual é o objetivo que a empresa tem e qual é a inserção dela no ambiente das ESG? Bom, a Roadmax foi fundada em 2002 com o intuito de trabalhar com micro, pequenas e médias empresas que elas se adequassem em todas as questões ambientais, sanitárias, para começar a exportar no caso, que é o nosso principal caminho, para a Alemanha, né? Nesse contexto, nós trouxemos a questão da sustentabilidade para dentro das empresas, que elas também se adequassem já às questões de sustentabilidade. Nossa inserção, nós atuamos no ramo da indústria, varejo, setor público, né, setor privado, e dentro dessa nossa trajetória, nós sempre estivemos nos mantendo atualizadas, né? Ou seja, o ESG não é uma novidade, porém, ela está tendo maior ênfase agora, a agenda ESG, né? Nós somos signatários do Pacto Global da ONU, justamente para desmistificar e trazer cada vez mais engajamento para a questão dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Só que a Roadmax ela tem uma pegada um pouco mais técnica, racional. Mas né? é ligada mais ao meio ambiente, Cris? Sim, sim. Totalmente Foca voltada ao meio ambiente, governança, né? E meio ambiente. Com isso, nós sempre observamos dentro dos nossos clientes a questão que nós podíamos fazer muito mais, mas que nos limitava através da Roadmax. Então, nós viemos com a ideia de trazer um Impacto Mais, que é justamente um instituto voltado para a agenda ESG. A agenda ESG como um todo, ambiental, social e governança, né? Por que a escolha por esses temas, Cris? Ambiental e governança. Porque se as empresas não se atentarem para as questões ODS e ESG, as empresas não vão sobreviver. Então, é uma questão de necessidade de sobrevivência das empresas e que muitas vezes acabam já executando algumas ações, só que não percebem. Então, nós viemos com esse intuito de clarear, de tirar a venda das empresas. Eu já faço ou o que eu posso fazer através de um plano de ação. Eles nem sabem que as ações que desenvolvem têm a ver com as 17 ODS, muitas vezes, Muitas vezes, As pessoas têm uma percepção de que ou eu faço todos os 17, eu coloco em prática,
ou eu não estou fazendo nada. Não necessariamente. Não necessariamente. Você não há necessidade de colocar em prática os 17 ODS, né? Eu tenho em mente sempre que o DS é um guarda-chuva e o ESG está embaixo né, dos ODS, né? Então, as empresas têm uma percepção, muitas vezes, errada, que precisa investimento fora da realidade para que se coloque em prática essas ações. E não. Às vezes, é nas mínimas ações que você coloca essas agendas para rodar dentro da tua empresa, né? Uma das coisas que a gente tem discutido no programa e com as pessoas que a gente recebe aqui é exatamente essa. As pessoas pensam que as ações das ODS exigem um grande esforço e que exigem um planejamento. Não é assim. Muitas vezes coisas simples estão enquadradas nos 17 ODS. Eu queria que você falasse disso, Cris. De que maneira as empresas podem, muito praticamente, se incluir nesse ambiente sem precisar de grandes investimentos, de grandes esforços. Ou seja, é possível se enquadrar a Agenda 2030 sem que você tenha que fazer um esforço sobre-humano para que isso aconteça, né? Exatamente. Os 17 ODS, eles perpassam pelo setor público e pelo setor privado, né? Então, o que acontece? O primeiro passo de uma empresa, seja ela micro, média, micro, pequena, média, grande ou porte exponencial, o correto é se fazer um diagnóstico. Você faz um raio-x da tua empresa, mapeia o que já existe e, a partir de então, você ou desdobra, ou otimiza, ou potencializa. É isso que eu digo. Porque a questão ambiental, ela é um pouco mais controlada, a gente diz dentro da agenda ESG, porque ela é muito, já tem regulamentada, tem muita legislação. Então, ela é um caminho um pouco mais alinhado a se seguir. A questão social, as empresas até confundem com a questão de filantropia. Filantropia é importantíssimo, mas é emergencial. É outra coisa. Exatamente. Você tem que criar um projeto de impacto. Não que o que você esteja fazendo dentro da tua empresa como filantropia não possa ser desmistificado, detalhado e torne-se um projeto de impacto, né? E a questão de governança é o que eu sempre falo. Por mim, o G viria até na frente, porque governança é o principal vertical que pode desenvolver as outras, né? Então, o primeiro de tudo faça um diagnóstico, faça um raio-x da tua empresa, verifique o que está sendo feito, o que pode ser feito, e aí sim você define tuas prioridades ou investimento, se necessário, quando necessário ou quanto. Cris, tem gente que não entende qual é a importância de se engajar na Agenda 2030. Eu acho que basicamente a questão que eu queria que se desenvolvesse isso é a seguinte: competitividade. Então acho que é importante que você, até porque você é empresária, que você possa falar um pouquinho disso. Qual é o impacto negativo que a empresa pode ter caso ela não se engaje a Agenda 2030 aos 17 ODS? Sim, o que as empresas têm que observar que o engajamento com a Agenda 2030, com a Agenda ESG, ela pode trazer muito valor reputacional, redução de riscos, ela pode trazer grandes... na questão de incentivos, e inclusive a busca de empréstimos de investidores, todos eles vêm voltado para... Eles vão querer estar próximo de uma empresa que esteja cumprindo com essas premissas. Retenção de talentos. Então, hoje em dia, os profissionais eles não buscam mais trabalhar numa empresa só pelo dinheiro. Eles querem saber o que essa empresa faz, a reputação dessa empresa. O que ela tem a oferecer. O que ela tem a oferecer, fora salário, exatamente. Muitas outras coisas. Então, o que acontece? Qual é a desvantagem? A empresa, gradativamente, ela vai sair do mercado. Ela não vai sobreviver. Porque é uma situação que, ou a gente está agora, a gente sentiu na pele a questão da pandemia, a gente está sentindo na pele a questão das mudanças climáticas, a natureza não perdoa, então a gente precisa se engajar. E mais, a questão ESG, você sempre tem que ter em mente que você tem que trabalhar com os teus stakeholders, teus clientes, vamos dizer, internos, que são os teus colaboradores, e os stakeholders externos, o que está em torno. Então você pode movimentar não só a tua empresa, como fornecedores, a comunidade, tudo que está em torno, que gira em torno da tua empresa. Na verdade, é o eixo de uma máquina que acaba sendo movimentada por conta dessa ação, né? Exatamente. Cris, exemplo que você está falando é a questão do setor do agro, né? Sim. Se o agro não se enquadrar a normas de respeito ao meio ambiente, proteção ambiental, vai ser difícil competir, né? Porque é o que se exige hoje a nível internacional, não só na Alemanha, inclusive, né? Ou seja, que haja proteção, respeito ao meio ambiente, né, Cris? Sim, e eu devo admitir, eles estão trabalhando muito nesse sentido, eles estão voltados a essa questão.
Então tem muita tecnologia sendo investida no setor do agro, porque a gente tem que ver o agro não só como plantio. O agro envolve muita coisa, né? A questão de equipamentos, de pessoas, de resíduo que é gerado, água. Então, eles também já estão se preocupando com isso. Tenho assim, acompanhado essa questão e fico muito feliz, porque você vê que está tendo um engajamento muito maior. Você vê mais dificuldade, Cris, do envolvimento da parte do setor privado ou do público na Agenda 2030? Eu acho que aí a gente pode, pela falta de conhecimento, eu acho que é meio a meio, sinceramente, porque a partir do momento que esses setores eles se conversem, que eles proporcionem parcerias público-privadas, que é uma grande vantagem, isso vai se desenvolver de forma muito mais automática, ágil, menos custosa. Então, uma união desses dois setores, quando acontece isso, quando existe essa sinergia, quando existe esse conhecimento, é um desenvolvimento muito mais ágil, como você falou, e muito mais profícuo. Esse é um dos objetivos do nosso programa, exatamente permitir essa interação entre público, privado e a sociedade. Ótimo. E da sociedade, eu queria fazer uma pergunta para a Cris. Cris, e a população? Você acha que a população está se engajando gradualmente, cada vez mais nesse tema ou ainda... um dos objetivos do programa é exatamente esse, né? Levar essa mensagem até as pessoas. Mas a gente percebe que ainda muita gente não entendeu, Cris, qual é a importância da Agenda 2030, de que maneira ela pode se inserir nesse processo, achando também que para isso precisa fazer grandes ações, e não é assim. É muito mais simples do que elas imaginam, né, Cris? Fala um pouquinho disso também para nós. Sem dúvida. A Agenda 2030 ela vem com o conceito de não deixar ninguém para trás. Significa o quê? Ninguém pode ficar para trás. Nós temos que causar o desenvolvimento em todos os setores, público, privado, pessoal. Então, é isso que as pessoas não entendem. Parece uma agenda inatingível, e não é, porque ela justamente ela atravessa todos os setores. Então, saneamento, educação, cidades inteligentes, inclusão, diversidade. Então, isso inclui o quê? Inclui a sociedade. Sim. Então, o que falta é justamente trazer clareza sobre o tema, que não é uma coisa que nunca vai ser atingida, que você não precisa colocar em prática os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Você fazendo você já está fazendo a tua parte nesse desenvolvimento, se enquadrando. De que maneira que as pessoas podem se enquadrar aos 17 ODS, Cris? Concretamente, eu quero participar do processo, mas eu não tenho empresa, eu não sou membro do governo, como é que eu posso ajudar? É importante esclarecer isso, porque esse é um dos objetivos do programa exatamente também, né? Eu acho que é através, por exemplo, nós estamos fazendo uma ação aqui que a gente está trazendo essas informações para tirar a venda, que as pessoas se informem através de associações, de instituições, entidades, escolas, que as escolas tragam mais o tema para dentro da sua... seu dia a dia, né? Porque isso já vai trazendo esse preparo dessas gerações que estão começando agora, que hoje em dia muitos já sabem o que é, mas o que falta é justamente isso. Vamos clarear que não há necessidade de se colocar em prática os 17. Você vai pouco a pouco desenvolvendo cada um dos ODS e aonde você pode se enquadrar, porque às vezes é uma questão de, por exemplo, saneamento. Existem situações que a própria sociedade ela sente a necessidade da questão saneamento, mas não sabe como fazer. Mas tomar conhecimento disso, que existe um ODS voltado para isso, é importantíssimo, porque aí você cria corpo, você cria mentes, né, pensantes que possam fazer chegar até os devidos, né, aos interessados. Na prática, reciclar o lixo, respeitar também o cidadão já é exercer os 17 ODS. Sem dúvida. Aliás, a cidadania é um dos pontos cruciais da Agenda 2030, os 17 ODS também. Sem dúvida, o respeito, você saber que realmente você pode, não é porque fulano não está fazendo, eu não vou reciclar o meu resíduo. Faça, começa de ponto a ponto, que quando a gente vê é uma engrenagem, né? Está todo mundo dentro do mesmo processo. Cris, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você tem, enfim, você faz a ponte aérea Curitiba, Bonn, Alemanha, tal, você está sempre em contato com a Câmara do Comércio Brasil-Alemanha, Ucrânia também. A pergunta o Brasil está muito atrasado ainda nessa agenda, Cris? Ou ele é protagonista na América Latina e a gente está num nível bom em comparação a países em desenvolvimento, que é a nossa condição, os BRICS, por exemplo, né? Será que a gente está num nível bacana ou a gente pode melhorar muito mais e precisa de um empurrãozinho
de fundações privadas, organizações internacionais. Como é que você vê a posição do Brasil nesse cenário? Eu vejo o Brasil como numa posição bastante proativa. Nós tivemos momentos em que não estivemos, né, proativos, mas o Brasil é visto como um grande país nesse sentido. O que está acontecendo agora é justamente isso, esse movimento de trazer a informação, né, dividir a informação, compartilhar o conhecimento, isso é importante. Então, quanto mais o Brasil faz isso, mais protagonismo o Brasil vai ter. Ô Cris, outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, a gente sabe que o Brasil tem uma burocracia que complica um pouquinho as coisas, né? Lei de licitações, dificulta às vezes parceria público-privado. Você acha que essa legislação pode ser flexibilizada para a gente poder ter mais facilidade nessa interlocução entre público e privado e poder desenvolver ações de ODS mais rápidas e mais efetivas? Com certeza, deveria, né? Porque quanto menos burocrático, mais, tomando os devidos cuidados, obviamente, né? Quanto menos burocrático, mais rápido a situação desenvolve, mais inovação você traz e tudo a gente poderia atingir muito mais rápido a questão da Agenda 2030, né? Eu vejo com bons olhos essas parcerias público-privadas. Eu acho que se fosse menos burocrática, com toda certeza traria muito mais agilidade, muito mais inovação. Obviamente, tomando todos os devidos cuidados que devem ser tomados nas devidas... Respeito à lei, né? Respeitando a lei, com toda certeza. Ô Cris, dá tempo do Brasil atingir as metas no prazo estabelecido ou você acha que vamos precisar de um pouquinho mais de fôlego aí para isso? Não, nós precisamos... Faltou 7 anos só. Exatamente. Né? Você fala 2030, né? Tá aí, tá batendo na porta, né? Então, eu acho que a gente pode atingir muito da Agenda 2030, mas, obviamente, a gente também não é só atingir, é manter. Então, por isso que eu sou a favor de que vamos atingindo de forma mais lenta, porém extremamente sendo desenvolvida com segurança e mais, que isso se perpetue, que não seja desenvolveu, atingiu, passamos para a próxima. Não, vamos manter, vamos cuidar daquilo que a gente construiu, né? O Brasil está se abrindo um pouco mais agora, né, Cris? Tanto que o presidente Lula teve uma conversa com o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, para discutir exatamente a questão das contribuições entre o Brasil e a Alemanha. É um bom sinal, né, Cris? Indica que o governo está preocupado em fazer a coisa acontecer de maneira um pouco mais ágil, né? Com certeza. Essa reabertura, né, que nós tivemos, ela é extremamente positiva, né? Não só com a Alemanha, mas com vários outros países que já se mostraram interesse, mas é o que eu falei, sempre tomando o devido cuidado, sempre cumprindo com a legislação e tem a questão do compliance, ou G, governança, né? Seja no público ou no privado, vamos atentar para essa vertical da governança e colocar a compliance em primeiro lugar, que aí, com toda certeza, o desenvolvimento vai ser gradativo e seguro. Cris, e falando em termos da relação do Brasil com os demais países da América Latina, você vê uma relação positiva na construção dessa agenda comum na América Latina da Agenda 2030, 17 ODS? Está faltando mais integração, talvez, uma reintegração maior, uma reaproximação maior desses países? Como é que você está vendo isso? Você que circula nesses ambientes todos também, né? Existem países que é o que eu te falei, eles não estão buscando atingir toda a Agenda 2030, eles estão trabalhando em ODS, separadamente, né? E eu vejo com bons olhos, sim, o Brasil se aproximar, porque nós temos um potencial gigante, né? Existem países que eu digo estão um pouco mais atrás, outros estão um pouco mais na frente, mas o Brasil tem tudo para ser protagonista. Então, eu acho que a gente realmente pode ser a máquina desse trem. Ô Cris, vamos falar um pouquinho do Impacto Mais? Sim. Você falou um pouquinho no começo, mas eu queria falar um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho mais o tema. O peso que a empresa tem, que a organização tem, no sentido de alavancar essas ações. E aí, ambiental é a questão central, né, Cris? Eu queria que você falasse um pouquinho dessas ações que você desenvolvem também. O que nós fazemos no Impacto Mais é justamente a questão voltada a verificar, diagnosticar a agenda ESG dentro das empresas, né? Então, a gente parte do princípio de fazer um diagnóstico, na sequência a gente faz uma avaliação e coloca a empresa dentro de uma escalabilidade ESG. Ou seja, ela vai saber se ela está regular, se ela está boa, ótima ou excelente, e a partir de então a empresa recebe um selo. Esse selo, ele indica que a empresa foi avaliada, validada e continuará sendo monitorada as ações que ela coloca em prática, né? Então, isso é importância. Você ter sempre o que eu digo, as empresas devem partir de ter um comitê interno ou uma equipe sempre multidisciplinar, mas que tenha
uma pessoa, um ente, um ator externo fazendo parte ponto dessa focal. equipe, exatamente, para que mostre uma imparcialidade, uma neutralidade com essa avaliação. Então, isso é importante, é isso que o impacto vem trazendo. Eu te perguntei exatamente por causa disso, Cris, para poder que as empresas entenderem como é que você pode pedir o apoio, que tipo de apoio pode ser dado ao impacto para fazer esse diagnóstico, essa avaliação, né? Ou seja, é um apoio, não é uma auditoria que vai fazer um trabalho de crítica à ação da empresa. Pelo contrário, é um apoio, né, Cris? Sim. É um suporte que se dá no sentido da empresa melhorar e desenvolver as ações da ODS. Exatamente, é uma mentoria, não é auditoria. Sim. Auditoria é ambiental. Entendi. Mentoria, sustentabilidade entra na questão de mentoria, de acompanhamento, né? Então são duas situações. E é o que eu digo, o impacto é importante porque quando a gente está dentro de alguém representando o impacto está dentro do comitê de sustentabilidade ou comitê ESG de uma empresa, a gente vem com o olho externo. Então isso traz, repito, imparcialidade, neutralidade, e a gente vê muitas situações que a empresa não está enxergando. Que eles já estão colocando em prática. Às vezes é uma administração participativa, às vezes é o desenvolvimento, olha que eu estou fazendo a minha doação mensal para determinado local. A gente traz do nível filantropia para um projeto de impacto. Então são todas essas situações. E a partir do momento que você receba esse selo do Impacto Mais, ele vem com QR Code, que ele direciona as pessoas, a partir do momento que elas acionem o QR Code, para os projetos e as ações que a empresa está desenvolvendo. Então, é o que eu digo, faz bem feito, mostra. Sem dúvida. Porque isso é o que o mercado precisa, que a sociedade precisa saber. Porque às vezes está dentro de uma comunidade que você não tem... A comunidade não sabe o que essa empresa está fazendo. Então, é importante essa proximidade. Ô Cris, outra dúvida. A gente falou bastante de governança, meio ambiente. São duas áreas críticas, né? Mas eu pergunto, são as áreas que você considera mais críticas, em geral, das análises que a Impacto tem feito às empresas, ou tem outras áreas que estão talvez um pouquinho mais frágeis na adequação aos 17 ODS? Em geral, eu digo, né? Eu percebo que a fragilidade maior que pode existir é justamente na governança. Porque a empresa é o líder que você é. A tua empresa é a tua cara. Então, a partir do momento que você tenha um líder engajado, comprometido, é que ele abrace essa causa, as outras questões que ele aceite, como a gente falou que filantropia é uma coisa, projeto de impacto é outra situação, você começa a desenvolver de uma forma mais orgânica, mais tranquila, mais expansiva, você sai dos muros da empresa, que é o certo, você sai dos muros da empresa, e aí sim, aí você causa um engajamento e você traz todo mundo para fazer parte da tua agenda ESG. Agora, Cris, isso tem muito a ver com a questão da formação do líder, né? Do empreendedor, do executivo, seja na área pública ou na área privada. E aí o Brasil talvez falhe um pouquinho, né, Cris, nessa parte formativa de muitos gestores, que às vezes gerem sem uma qualificação, eu diria, formativa maior, né, Cris? É meio intuitivo o processo. Você não acha necessário, Cris, fortalecer esse aspecto também da formação, da qualificação técnica dos gestores, seja na área pública, seja na área privada? Com certeza. Hoje em dia, o que está acontecendo? Tem muito engenheiro que está fazendo pós-graduação em outras áreas, né? Porque você não tem que entender só como funciona o equipamento, você tem que entender quem está por trás. Então, tem tudo isso, né? Que as empresas têm que levar isso em consideração, né? E, às vezes, eu digo, existem empresas que foram realmente fundadas por pessoas que não tinham determinado grau de instrução. Mas agora, os que estão vindo agora, eu entendo que tem, por obrigatoriedade, abraçar essa causa e trazer isso para dentro da sua empresa. Porque senão isso não vai levar muito tempo. As empresas vão ter começo, meio e fim rapidinho. A palavra-chave talvez seja inovação. Inovação. Né? Reinvenção. Sim. Né? As empresas têm que se reinventar nesse processo de gestão para poder continuar competitivas, vendendo bem e fazendo o seu papel na sociedade. Isso mesmo, reforçar a tua marca, porque a agenda ESG ela traz um valor reputacional, um valor para a tua imagem gigante. E hoje em dia, até para você fazer determinados investimentos, você tem que apresentar quais são as tuas ações ESG. Então, é importante para você ter isso mapeado dentro da tua empresa. Processo de expansão, né, Cris? Exatamente. Muitas vezes está ligado a essas ações de ESG. Ô, Cris, e o diálogo com o governo? Você tem feito ações com o governo do Estado também, governos municipais,
legislativo, como é que está o trabalho da Impacto e da Roadmax nesse sentido, em relação aos agentes públicos, à área pública? A gente se aproxima muito, né, mas a gente tem buscado essa aproximação e no momento que nós temos bastante assim, desenvolvendo, são justamente essas questões desses bate-papo, essas construções nos chamam justamente para tirar essa venda, desmistificar essa questão, né? A gente faz essa correlação entre público e privado, né? Isso os governos, né? Estão todos assim olhando com bons olhos nesse sentido. Eu acho que obviamente falta reforçar um pouco mais, né? Eu acho. Mas isso tem aumentado gradativamente e muito. É uma necessidade, né, Cris? Sem dúvida, necessidade. Tanto o legislativo como o executivo, Sim. né, Cris? Porque o executivo, claro que é fundamental, mas o legislativo também se engaja no processo. Claro. Eu falo de vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores também, Sem né? dúvida, isso tem que constar Até criando um aparato pauta. legal, né, Cris, que possa permitir que haja mais flexibilidade para poder viabilizar as parcerias entre público e privado e tal, né? Com certeza, não, o poder público e privado é o que eu digo, eles têm que caminhar lado a lado e sempre o público tem que se manter atualizado assim muito, para que acompanhe essas tendências, né? Que é uma e nos tendência. ajudem, exatamente, e nos ajudem nessa questão da regulamentação, legislação, né? Porque isso é muito importante, né? O privado precisa ter um norte e esse norte é dado através dessas legislações, né? Quase sempre os protagonistas na discussão da Agenda 2030 são o Estado, né? Ou o governo do Estado, ou o governo federal. No Paraná também tem sido assim, né? O governo criou um órgão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, que faz um trabalho muito bacana de integração com as prefeituras. Mas exatamente o papel do Planeta Brasil Sustentável, da Impacto Mais, é tentar complementar esse papel fazendo um trabalho paralelo, né? Exatamente. Eu acho que a gente está nesse meio que é justamente que a gente faz essa interlocução entre um e outro. Planeta Brasil Sustentável, o Impacto Mais, Roadmax. Então, eu acho que a gente, justamente isso, a gente faz essa tradução. Isso que é importante, essa tradução para a sociedade, essa tradução para o setor privado e a gente também tem esse compromisso de atualizar e de desmistificar a questão AGDSG junto ao público. Tá. Cris, está fechando o programa para terminar. O que vem de novo aí do Impacto Mais, da Roadmax? Alguma novidade? Vocês estão... Um spoiler, né? Precisa dar um spoiler aí. Tem alguma novidade sendo preparada? Alguma coisa bacana que vai ser implantada nos próximos meses, próximas semanas? Sim, nós estamos trabalhando aí na questão de energia, né? A gente está fazendo parte de projetos com energia, a gente está trabalhando muito na questão da educação, né? Nós estamos preparando agora um aulão, que a gente chama um aulão ESG, justamente para falar nesse sentido, para esclarecer sobre a agenda. Nós somos, ambas as empresas são signatárias do Pacto Global da ONU, então a gente sempre está alinhado com isso e a gente está totalmente aberta e participando de todas as oportunidades que a gente tem para clarear essa situação. Sem isso, não vai mais dar certo. O espaço está aberto para você, não Obrigada. só hoje, mas sempre, né, Cris? Obrigada. Cris Baluta, muito obrigado pela tua presença. Agradeço. É uma honra te receber aqui e a gente vai ter muito assunto para conversar aí na sequência, no futuro, se Deus quiser. Obrigado, gente. Obrigado, Cris. Obrigada. Um abraço. E sigam a gente nas redes sociais. Sim. Instagram, Facebook, TikTok e também o YouTube. Obrigado, gente. Até o próximo programa.